Bom dia a todos e todas, espero que todos estejam bem, com muita saúde. Eu sou a professora Fabiane Colares, da disciplina de Contabilidade. Como falamos na aula passada, apresentei todo o cronograma de pontos que a gente vai trabalhar nessa disciplina. O primeiro ponto fundamental e importante para a gente desenvolver, né, a nossa matéria é o entendimento do que é contabilidade, como surgiu a contabilidade, qual o objetivo da contabilidade, qual é o principal objeto da contabilidade, quais são os usuários da contabilidade. Então, a gente precisa se familiarizar, né, com esses conceitos. Então, é importante iniciar o nosso curso entendendo como surgiu, né, todo o histórico da contabilidade, o conceito, enfim, da contabilidade, tá? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar esse tópico. Vamos começar então. Desde que o ser humano descobriu a importância de organizar-se para atingir determinados objetivos, ele busca ações que se realizam de forma a otimizar os seus recursos. O que seria otimizar esses recursos? É dar mais eficiência a esses recursos que estão sendo aplicados para garantir a sobrevivência dele. Esta busca, ela é incessante, já que as variáveis que influenciam o nosso mundo surgem pela própria evolução da maneira de viver do ser humano, né? O ser humano, nessa evolução, nessa maneira de viver, ele buscava o quê? Preservar recursos, com o intuito que esses recursos não se esgotassem e com o intuito de sobrevivência mesmo, né? E também com o objetivo de acúmulo de riquezas. Vamos seguir. Então, vamos falar um pouco da história da contabilidade, de onde tudo começou. Ele começou lá dos primórdios, né? A contabilidade ela é considerada tão antiga quanto a origem do homem. Ela é considerada, inclusive, uma das primeiras profissões. Os primeiros registros marcam com a civilização rudimentar, no período paleolítico superior, há cerca de 20 mil anos, nas cavernas e em ossos de animais. Já no livro Gênesis, na Bíblia, podemos perceber algumas passagens que ilustram este sentido, quando se refere ao crescimento da riqueza de Jacó através do rebanho de ovelhas. E também tem no livro de Jó, que é o mais antigo da Bíblia, que lá são relatadas as transações comerciais entre egípcios e babilônicos, destacando-se o pagamento de salários, pagamento de impostos, né? Quer dizer, os primeiros registros feitos em cavernas e pedras, um dado interessante, inclusive, é que quando os criadores egípcios de animais eles controlavam esses rebanhos, eles faziam como? Eles juntavam pedras e colocavam em sacolas. De uma maneira, esse controle, quer dizer, eram feitos de uma maneira assim, bem empírica mesmo, né? Antes de definirmos o que seja contabilidade, temos que voltar um pouco ao passado e observar como surgiram alguns elementos importantes para essa definição. Segundo alguns estudiosos, a primeira manifestação de inteligência do ser humano, ela está relacionada com riqueza, entendida como o acúmulo de bens utilizados em suas várias atividades. O homem, percebendo que os meios que acumulava não mais precisavam ser buscados até que se acabassem, teve formada a ideia do patrimônio. Vocês podem perceber, então, que a ideia de patrimônio ela está relacionada com bens e materiais que o homem precisava
para executar suas tarefas e também para sobreviver. Então, a história da contabilidade, ela está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de se mensurar, de se quantificar, de proteger o que lhes pertencia, né? Então, destaca-se o primeiro e grande importante, né, conceito para a contabilidade, que é o quê? O patrimônio. Podemos, então, conceituar patrimônio como um conjunto de bens que constituem a propriedade de alguém ou de um conjunto de pessoas, né? Agora, em qual cenário, então, a contabilidade foi se desenvolvendo? A gente fala que o primeiro passo ao desenvolvimento da contabilidade, ela veio da forma de suprir a necessidade de alguém que precisava controlar o seu conjunto de bens ou materiais, ou seja, controlar o seu patrimônio. Diz também que a contabilidade surgiu do questionamento: como eu posso controlar meu patrimônio de forma que ele seja capaz de suprir as minhas necessidades, garantindo minha sobrevivência? Então, a percepção que a riqueza era produzida pela ação e pelos efeitos do patrimônio, o proprietário deste patrimônio, desejando saber como ele se movimentava, ele precisou o quê? Registrá-lo. Nota-se nesse ponto que quando se fala meu patrimônio, percebe-se então que a contabilidade ela já nasceu para dar uma informação para um só usuário. Qual seria esse usuário? O proprietário desse patrimônio, o dono desse patrimônio. Ele precisava acompanhar, ele precisava mensurar, ele precisava dar o devido valor a esse patrimônio. A contabilidade, então, é um dos conhecimentos mais antigos e ela não surgiu em função de qualquer tipo nem de legislação fiscal, nem de legislação societária. Ela não surgiu também nem embasado em princípios filosóficos ou em qualquer regra estipulada por terceiro. Mas a contabilidade ela surgiu com a necessidade da prática, do próprio dono do patrimônio, do próprio gestor do patrimônio, né? Normalmente, esse proprietário, ele estava preocupado em elaborar um instrumento que permitisse, entre outros benefícios, conhecer, controlar, medir resultados, obter informações sobre quais são os produtos mais rentáveis, né, para dobrar esse patrimônio, fixar preços, analisar a evolução desse patrimônio. Então, esse gestor, esse dono, passou a criar formas de escrituração que antecedesse essas necessidades, que atendessem, né, essas necessidades. Então, a história da contabilidade, ela está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de se mensurar, né, de se quantificar, de proteger os bens, os pertences materiais desse proprietário, desse dono. Então, a gente pergunta, como começou essa necessidade desse controle? Historicamente, né, esse controle ele surgiu em 8.000 anos antes de Cristo, dos povos sumero-babilônicos, fenícios, egípcios, gregos, cretenses, romanos. E essa evolução dessa contabilidade passou então a ser chamada uma época empírica, que é entre esse 8.000 a.C. a 1.202 depois de Cristo.
que se caracterizou pela ausência da sistematização dos registros e pela ausência dos estudos de natureza científica e metodológica. Era tudo feito de forma empírica mesmo, né? Esse tipo de contabilidade, que é a chamada contabilidade empírica, ele já tinha como objetivo principal essa mensuração desse patrimônio, dessa propriedade, né? Desse dono desse patrimônio. Ele vinha sendo representado pelo quê? Por rebanhos, por outros bens que tinham aspectos quantitativos. Mesmo sem essa escrita, a contabilidade ela é utilizada pelo homem como um instrumento de controle do crescimento patrimonial através de pedras, fichas de barro, de vários outros formatos, né? Então, o homem primitivo, depois com essa evolução da humanidade, ele deixou de caçar e voltou-se à organização da agricultura e do pastoreio. Nenhum vínculo de comunidade, cada pessoa criava sua própria riqueza individualmente. E ao morrer, o legado deixado pela pessoa, ele não era dissolvido, mas ele era passado para parentes, para filhos, para parentes mais próximos, chamado a herança, né? Então, essa herança era recebida dos pais, né? Que, nesse caso, chamado pater ou patris, e por isso, inclusive, denominou-se patrimônio. Logo, podemos concluir que o desenvolvimento da contabilidade, ele é o resultado da evolução da civilização, resultado do desenvolvimento intelectual e cultural do homem e da sociedade. Então, a atividade de troca e venda dos comerciantes semíticos requeria o acompanhamento das variações de seus bens quando cada transação fosse efetuada. Houve também a cobrança de impostos na Babilônia, que já se faziam por escritas, embora rudimentares. Há também indícios que levam a crer que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios e a prática do comércio, porém, não era exclusiva desses, sendo exercidas nas principais cidades da antiguidade. E essa foi, então, considerada a contabilidade na época da Idade Média, né? E vem, então, esse período medieval, que vem de 1200 depois de Cristo, né? Quando apareceu a contabilidade por partidas dobradas, que foi, inclusive, desenvolvido por um frei, né, da Igreja Católica, Luca Paciolo. Esse protocolo ele foi publicado em 1494, enfatizando a teoria do débito e do crédito, que corresponde à teoria dos números positivos e negativos, né? Ele fala que é chamada a teoria das partidas dobradas, né? Essa obra que contribui para inserir a contabilidade entre os ramos do conhecimento humano, inclusive. Vem, então, a contabilidade contemporânea, né, do século XVIII, que é o período científico da contabilidade, quando essa deixa de ser uma mera arte, né, quando se trata do empirismo, né, para tornar-se realmente uma ciência. A partir daí surgiram várias outras doutrinas contábeis, como a doutrina contista, a controlista, a personalista, a aziendalista, azienda de empresa, né? E patrimonialista. É importante observar que na contabilidade, como todos os outros ramos, o saber humano distingue-se em dois aspectos: pelo raciocínio através da investigação dos fatos
e pela prática, através da sua aplicabilidade. O primeiro aspecto correspondente à ciência, como um sistema de conhecimento, e o segundo, a arte, como sistema de ações. Então, a ciência, ela depende da arte para ser útil à vida, né? E a arte torna-se esclarecida e consciente de seus fins e potencialidades com o auxílio da ciência. Então, essas doutrinas contábeis, elas foram introduzidas por várias escolas da época que conceituaram a contabilidade sobre vários aspectos. O primeiro aspecto que a gente vai conhecer é o aspecto contista. Ele diz o seguinte, que ele define a contabilidade como a ciência das contas. O segundo aspecto, o aspecto controlista, que ele limita a contabilidade em função do controle das entidades ou empresas. Né? O outro aspecto é o aspecto personalista, que ele enfatiza a relação jurídica entre as pessoas como objeto da contabilidade. Outro aspecto é o aspecto aziendalista, que ele define a contabilidade como a ciência da administração da entidade, da azienda. Né? Tem um aspecto patrimonialista, que ele define a contabilidade como a ciência que estuda o patrimônio, que é o que a gente sempre enfatiza. E tem um neopatrimonialista, que é uma nova corrente científica que aplicou na direção de classificar e reconhecer especialmente as relações lógicas que determinam a essência do fenômeno patrimonial. Então, a contabilidade, ela foi se desenvolvendo junto com a própria importância da riqueza para o mundo, até se tornar uma ciência. Mas por que podemos considerar que a contabilidade é uma ciência? Porque ela tem um objeto, ela tem uma finalidade e ela tem uma metodologia. Qual seria o objeto da contabilidade? É o patrimônio. É o patrimônio da pessoa, é o patrimônio do dono. Qual seria a finalidade, né, dessa ciência, contabilidade? É buscar a eficiência e eficácia patrimonial, para que ele se reproduza, né? Para que ele se sustente. Né? E qual a metodologia, né, dessa ciência, contabilidade? Ela possui vários métodos, né, definidos, indutivos, né, e fenomenológicos. Diante disso, a contabilidade, ela tem várias abordagens que é utilizada para o estudo dessa teoria contábil. Temos como primeira abordagem a abordagem ética. O que seria essa abordagem? É uma abordagem que coloca em evidência a questão da ética, na qual a informação deveria ter alto grau de fidedignidade e o profissional ele deve ser imparcial a qualquer interesse. Uma segunda abordagem é a abordagem da teoria do comportamento. O que ele diz? É uma abordagem que ele está ligado à sociologia, à psicologia do comportamento. Essa abordagem ela enfatiza que a informação ela deve ser divulgada de acordo com a sua utilidade para cada usuário. Temos uma próxima abordagem
chamado abordagem macroeconômica. Essa abordagem, ela mostra a afinidade da contabilidade com a economia. De acordo com estas informações, deve considerar as políticas econômicas adotadas. Próxima abordagem seria a abordagem sociológica. Essa abordagem, ela enfoca que a contabilidade ela deve divulgar as relações entre a entidade, a empresa e a sociedade, fornecendo assim informações qualitativas que demonstrem o favorecimento do bem-estar social. Temos a abordagem da teoria da comunicação. Essa abordagem, ela mostra a importância da contabilidade de demonstrar os seus resultados, de externar os seus resultados, sendo clara e objetiva. Temos a abordagem pragmática. Essa abordagem pragmática, ela enfoca a praticidade, a utilidade, a relação custo e benefício dessa informação para o usuário, né? Além das abordagens, a gente também pode destacar aqui as finalidades da contabilidade. Desde os seus primórdios, que a finalidade básica da contabilidade, ela tem sido acompanhada das atividades realizadas pelas pessoas, no sentido indispensável de controlar o comportamento de seus patrimônios. Na função principal de produção e comparação de resultados obtidos entre determinados períodos estabelecidos. Então, a contabilidade, ele faz registro, um registro metódico, um registro ordenado, de uma forma cronológica ou não, desses negócios realizados. E essa sistemática dos resultados obtidos deve identificar, classificar e anotar operações dessa entidade, né? E de todos os fatos que, de alguma forma, afetam sua situação econômica, financeira e patrimonial. Então, temos aqui duas finalidades principais da contabilidade, né? Quais seriam a finalidade de controle, controlar e planejar toda e qualquer entidade socioeconômica. Então, as informações repassadas e retiradas da contabilidade têm essas duas finalidades, né? Quando se passa para esses usuários dessa contabilidade, que é o controle e que é o planejamento. Esse controle, o administrador, através dessas informações contábeis, vão receber esses relatórios, né, da contabilidade para poder certificar-se, na medida do possível, que essa organização, que essa entidade, ela está agindo em conformidade com todos os planos e políticas pré-determinadas, né? E o planejamento? Para o planejamento, a informação contábil entregue para esse usuário, principalmente no que se refere ao estabelecimento de um padrão e ao interrelacionamento da contabilidade e aos planos orçamentários, é de grande utilidade no planejamento empresarial, ou seja, no processo de decisão sobre que
curso de ação deverá ser tomado para o futuro. Então, essa informação contábil, repassada de uma forma criteriosa através desses relatórios para esses usuários, é imprescindível para que esses usuários possam controlar o seu patrimônio e possam planejar, né, toda a sua movimentação com o objetivo de crescimento. E a partir daí, a gente pode entender, portanto, que o objeto da contabilidade, como já falado, é o patrimônio dessas entidades. Esse patrimônio é aquele patrimônio administrável e que está em constante alteração, né? E a partir daí a gente pode extrair, então, esse conceito de contabilidade. Hilário Franco, que é um importante pensador contábil, ele diz o seguinte, que a contabilidade ela é a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos com o fim de oferecer informações à composição do patrimônio, suas variações, mudanças, né, e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica, né? Então, a contabilidade em si é aquela ciência, né, que estuda, que controla o patrimônio com o objetivo de representá-lo de forma gráfica, né, evidenciando todas as suas variações, as suas mudanças, as suas alterações, estabelecidas por normas para uma correta interpretação, análise e auditagem, para que possa servir de tomada de decisão para os usuários, que é os gestores, para os donos desse patrimônio. Lá na frente, a gente vai entender os principais instrumentos da contabilidade, que são esses relatórios, né? Que são esses demonstrativos contábeis, né? Que essas informações elas são importantes, feitas e elaboradas de uma maneira criteriosa, seguindo regras, né? Porque elas são muito importantes para se tomar decisões, para se verificar como é que está a situação do patrimônio de uma entidade, seja a entidade religiosa, seja uma empresa, seja o patrimônio de uma pessoa física, né? Então, esses relatórios repassados pela contabilidade é de suma importância para essas pessoas verem como é que estão a sua situação, se eles precisam replanejar suas ações, se os objetivos que eles traçaram, eles estão sendo alcançados ou não, né? E daí a gente passa a entender que a contabilidade, ela tem vários campos de aplicação, né? Quais sejam a contabilidade pública e a contabilidade privada. Essa contabilidade pública, ela é aquela contabilidade que se ocupa com o estudo e registro dos fatos administrativos das pessoas jurídicas de direito público e da representação gráfica desses seus patrimônios, visando 3 sistemas distintos, que é o sistema orçamentário, que é o sistema financeiro e que é o sistema patrimonial desses entes públicos, com o objetivo, né, de alcançar os objetivos, ramificando-se nas várias esferas, esfera federal,
esfera estadual, esfera municipal, esfera das autarquias. Então, a contabilidade pública, ela é direcionada para as prefeituras, né, para os governos de estados, né, para a presidência, enfim, para autarquias públicas. Né? E temos também a contabilidade, que é a chamada contabilidade privada particular, né? Que é aquela que ocupa do estudo de registro dos fatos administrativos das pessoas de direito privado, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Além da representação gráfica de seus patrimônios, que dividem essa contabilidade privada, ela é dividida em dois eixos, que é a contabilidade civil e a contabilidade comercial. Essa contabilidade civil, ela é exercida pelas pessoas que não têm como objetivo final o lucro, mas sim o instituto da sobrevivência ou o bem-estar social. Dentro dessa contabilidade civil, tem a contabilidade doméstica, que é tipo, o empregador doméstico que contrata uma secretária para trabalhar em suas casas. Né? Quer dizer, ele não tem o objetivo de lucro, né? Ele tem o objetivo do bem-estar social. Mas ainda assim é importante fazer o levantamento, né, de todas essas informações contábeis, né, o que seria o cálculo dessa doméstica, o que seria o custo de compras de materiais para que essa doméstica possa utilizar em sua casa, para poder fazer suas limpezas e fazer a alimentação, né, para poder suprir, né, chegar a esse bem-estar social. Então, é a importância, né, dessa contabilidade doméstica. E tem também a contabilidade social. O que seriam essas? Aquelas usadas por pessoas que têm o objetivo final, o bem-estar social da comunidade. Quem está inserido nessa contabilidade social? As paróquias, né? As igrejas, que são as organizações religiosas, as entidades de assistência social, né? Então, essa contabilidade, inclusive, vai ser uma contabilidade que a gente vai destacar muito aqui no nosso curso, porque é onde está inserida essa organização social. Então, a importância dessa contabilidade, de se entender e de se compreender a existência dessa contabilidade social, que é de suma importância para se poder fazer esse controle de todas essas relações administrativas, financeiras, que acontecem dentro dessas entidades sociais. Tudo bem que ela não tem o objetivo de lucro, mas existem as exigências inclusive jurídicas, de que essas entidades e essas empresas, elas mantenham uma contabilidade transparente, né? Esse termo transparência, nós precisamos entender bastante, né? Que a contabilidade, ela precisa trabalhar com essa transparência, com uma ética, né? Seguindo todas as normas e procedimentos que a contabilidade exige. E temos também a contabilidade comercial. Essa contabilidade comercial, ao contrário da contabilidade civil, é formado por aquelas pessoas jurídicas, por aquelas empresas que têm o objetivo de lucrar, né? Essa contabilidade comercial, ela tem três eixos, que é a chamada contabilidade mercantil, que dentro dessa contabilidade mercantil, ela é usada por aquelas pessoas que têm como objetivo social a compra e venda de mercadorias. Aqui dentro tem
os supermercados, tem as sapatarias, tem os açougues, né? Tem a contabilidade industrial, que é executada, que tem como objetivo social a produção de bens, né? Seja de capitais ou de consumo. Um exemplo disso é as indústrias de móveis, a pecuária, a agricultura. E, por último, temos a contabilidade de serviços, que são usadas por aquelas pessoas que têm como objeto social a prestação de serviços, né? Tipo, os estabelecimentos de ensino, clínicas médicas, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, mas todas essas ramificações da contabilidade é exigido que se tenha técnicas adequadas para que se façam e se criam relatórios e para que esses relatórios sirvam de subsídios para esses proprietários dessas empresas tomarem suas decisões, fazerem os seus controles e fazerem os seus planejamentos adequados. Para civil, para atendimento social, o bem-estar social, e para as empresas do ramo de contabilidade comercial, para que elas alcancem o lucro devido, né, nesses investimentos dessas empresas. E daí chegamos finalmente nos usuários da contabilidade. Então, sabemos que a contabilidade é uma ciência que vai gerar informações, né, através de relatórios, né, desenvolvidos pelo profissional da contabilidade, que é o contador, né. Esses relatórios têm como objeto principal o patrimônio, né, que vai ter como objetivo entregar esses relatórios para esses usuários da contabilidade, para eles poderem fazer um controle, fazerem um planejamento, fazerem um acompanhamento, né, de todo esse desenvolvimento dessas empresas, desse dia a dia, dessas alterações desse patrimônio, né, que acontecem nessas entidades. Então, sendo assim, essa contabilidade ela vai servir para diversos usuários. Então, quais seriam esses usuários? Temos os usuários internos e os usuários externos. Esses usuários internos são aquelas pessoas ou grupo de pessoas que elas estão relacionadas com a empresa e que têm a finalidade de acesso às informações contábeis. Exemplos de usuários internos: os gerentes, os funcionários, a diretoria dessas empresas, né? Os coordenadores de entidades sociais, né? Os padres, né? que são administradores de organizações religiosas. Então, cada um desses tem um objetivo específico em receber essas informações. O gerente, por exemplo, ele precisa receber essas informações para quê? Para tomar decisões das suas ações, né, na empresa. Os funcionários, eles precisam receber essa contabilidade, fazer essa leitura da contabilidade para entender, por exemplo, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, e para que eles solicitem aumento de salário, por exemplo, melhores condições, né, dentro da empresa. A diretoria, né, que recebem, os coordenadores de projetos, enfim, que recebem essas informações para fazer novos planejamentos, né, e para tomar decisões também. Além desses usuários internos, nós temos também os usuários externos, que são os usuários que estão fora da empresa, né?
esses usuários externos são todas aquelas pessoas ou grupo de pessoas sem a facilidade de acesso direto a essas informações, mas que precisam receber essas informações, né? Exemplo disso, temos os bancos, né? Os bancos, eles precisam receber as informações da empresa para ver se a empresa tem liquidez suficiente, para que eles possam, por exemplo, liberar, abrir uma conta corrente, porque tem todo um estudo, né, da empresa, para que a empresa possa abrir uma conta corrente ou possa receber um empréstimo, né, um financiamento, enfim. Os concorrentes também podem ser considerados usuários externos, né? Ele quer acessar as informações da empresa concorrente dele para saber aonde ele pode melhorar, né? Para concorrer de igual àquela empresa concorrente. O governo também, e o governo é um dos usuários externos assim mais exigentes da contabilidade, né? Ele cria demonstrações, e a gente vai saber e vai conhecer ao longo do nosso curso, demonstrações contábeis, demonstrações fiscais, que são obrigatórias para empresas e entidades entregarem para esse governo, para eles fazerem um acompanhamento se essas empresas e essas entidades estão seguindo corretamente as leis, se estão fazendo devidamente o recolhimento dos seus impostos, né? Tem os fornecedores também, né? Os fornecedores, eles recebem informações para saber se a empresa também, assim como o banco, tem liquidez suficiente para eles, tipo, venderem a prazo materiais, né, para essas entidades, né? E também os clientes eles precisam ter conhecimento dessa empresa para saber se a empresa é uma empresa idônea, né? Para que eles possam contratar e comprar esses serviços, né? De maneira criteriosa. Enfim, é isso, minha gente. Então, essa foi a parte conceitual da contabilidade. Eu estou anexando aí para vocês uma apostila, né? Que eu gostaria que vocês fizessem uma revisãozinha desse material. Por hora, eu não vou passar ainda nenhum trabalho para que vocês... Mas eu só peço que vocês façam a leitura desse material, tá? Na próxima aula, a gente ainda vai tratar da importância da contabilidade para as entidades do terceiro setor, né? Para as organizações religiosas. Quer dizer, vocês vão entender, então, a importância de vocês compreenderem o que é a contabilidade, né? De vocês aprenderem essa contabilidade para poder aplicar nas suas ações e atividades que, porventura, vocês possam vir a assumir na administração de algum projeto ou de alguma organização social que vocês podem vir a administrar no futuro, tá? Como bacharéis em teologia também, que é um dos pontos em que vocês podem atuar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.